E aí galera, tudo certo? Sejam bem-vindos ao meu canal de Geografia e Atualidades. Na aula de hoje vamos estar conversando nesse vídeo sobre a distribuição de água no Brasil e no mundo. E eu vou estar pontuando para vocês como é feita essa distribuição. Mas antes eu quero pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no meu canal. Nessa primeira parte da aula vamos estar falando sobre a questão da distribuição da água no planeta Terra. Vale lembrar o quê? Que 97,5% é constituído de água salgada, da nossa água, e apenas 2,5% é de água doce. Mas qual é a forma da distribuição dessa água doce no nosso planeta? Ela é distribuída da seguinte maneira: 68,9% em calotas polares e geleiras, 29,9% da nossa água está em água subterrânea, apenas 0,3% está em rios e lagos, e o 0,9% em outros reservatórios. Bom, pessoal, o que vale salientar aqui é que a questão da concentração de água em rios e lagos é muito pouco, é 0,3%. Então aí que está uma questão do debate da conservação da floresta amazônica, para a questão de que ela possamos ter mais águas no solo, né, para que ela possa filtrar, percolar e manter os rios e lagos. Agora no próximo passo que a gente vai estar falando sobre o uso da água no Brasil, nas atividades humanas no Brasil e nos setores da economia. Eu vou estar mostrando para vocês na questão das principais demandas que utilizam da nossa água. As principais demandas estão na irrigação, que consome em média 68% da nossa água. Depois vem a questão dos animais, né? A questão do cuidado dos animais, com 10,8%, a criação de ovelhas, de vacas, de bois, cabritos. Temos em terceiro lugar as indústrias, que ficam com 8,8% do consumo de água. E em quarto lugar fica a questão do abastecimento para a questão da subsistência humana, para manter as caixas d'água das nossas casas, o esgoto, tudo funcionando. Depois temos 3,4% em outros. O abastecimento de casas, né, e outras benfeitorias com a água fica em torno de 8,6%, segundo levantamento da Agência Nacional de Águas. Bom, pessoal, uma coisa muito legal de saber é que o Brasil é o país mais rico em água no mundo. Aqui concentra-se na faixa de 13,7%, quase 14% da água do planeta se encontra aqui no nosso país. É um dos, quando falam da questão que ficam preocupados só com a questão do aquecimento global, na verdade também estão de olho na nossa água. Depois eu vou estar mostrando para vocês os países que são mais ricos em água, os países que têm mais água doce no planeta. Daí eu vou detalhar para vocês agora quais são esses países que mais têm água e quais os setores da economia que consomem mais água. Fazendo um comparativo da questão dos países desenvolvidos com os países subdesenvolvidos, e como eu já mostrei a questão da distribuição também da água no planeta. Então vamos fazer um parâmetro entre os países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, beleza? Eu especifiquei aqui no quadro a diferença entre o consumo de água no mundo, dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos como o Brasil. No mundo, utiliza 70% da água para uso agrícola, 22% do uso da água é industrial, setor industrial, e 8% para o uso doméstico. Mas, professor, e nos países desenvolvidos? Os países desenvolvidos já mudam um pouco o foco do uso. Em primeiro lugar, com 59%, temos o uso no setor industrial, com 30% fica para o uso agrícola e 11% do uso doméstico. Enquanto no mundo temos a questão de 70% do uso agrícola, se formos pegar só os países desenvolvidos, a maior concentração do uso da água no setor industrial. Nos países subdesenvolvidos, é meio que parecido com a questão do uso da água no mundo. Fica a questão de 82% da água nos países subdesenvolvidos é usada no setor agrícola
10%, somente 10% dessa água é utilizada no setor industrial e 8% para uso doméstico. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, né? Então a gente consome bastante água no setor agrícola. Temos indústrias, bastantes indústrias, mas que consomem pouca água. Então dá para ver essa disparidade entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Quanto um é mais puxado para o setor industrial, o outro para o setor agrícola. Então, ficar atento nesse cenário aqui do uso da água nesses países. Em seguida, aqui eu vou estar mostrando para vocês as maiores reservas de água no mundo, os países que mais têm água doce. Aqui eu coloquei no quadro para vocês quais são os maiores, os países que mais têm reserva de água doce no mundo. Eu listei 5. Segundo o Banco Mundial, um levantamento do Banco Mundial, os 5 primeiros países com mais ricos em água, em reserva de água doce no mundo são o Brasil em primeiro lugar, que tem 13,22%, depois temos a Rússia com 10,7%, seguido pelo Canadá com 6,66%, os Estados Unidos da América com 6,58%, bem parecido com o Canadá, países bem próximos, e a China com 6,57%. Então, se vocês forem ver bem aqui, a água ela está mais distribuída, maior quantidade entre a América do Sul e a América do Norte. E também entre a Rússia e a China, que são países próximos também. Legal? E no próximo assunto agora eu quero abordar para vocês os países que menos possuem água potável per capita no mundo. O que seria per capita? Por pessoa. Quais são os países que menos têm água, que as pessoas têm menos acesso à água? Galera, eu listei aqui para vocês os países que possuem menos água potável per capita, quer dizer, por pessoa no planeta. Em primeiro lugar está o Kuwait, com 10 metros cúbicos. Em segundo vem os Emirados Árabes, com 58 metros cúbicos. Em terceiro, as Bahamas, 66 metros cúbicos. Em quarto, vem o Catar com 94 metros cúbicos. Isso aí foi um levantamento da Unesco, tá? Que pegou e listou os países que menos têm água por pessoa. É triste, vive um racionamento. Alguns países fazem até a dessalinização de água, como o Catar. Agora eu quero mostrar para vocês os países que que tem um maior consumo de água por pessoa. Eu vou estar listando para vocês agora quais são esses países. Legal? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a lista dos países que mais consomem água per capita no mundo. O que quer dizer per capita? Por pessoa. Então, o que cada pessoa consome por dia de água no mundo? Eu listei para vocês aqui os 7 primeiros países que fazem esse consumo, o maior consumo per capita do mundo. Vamos lá, vou estar mostrando para vocês aqui. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, com 575 litros por pessoa por dia, seguido pela Austrália, com 495 litros per capita. Depois, em terceiro, temos a Itália, que utiliza 385 litros de água uma pessoa por dia. Em quarto, o Japão, com 375. Em quinto, o México, com 365, seguido da França por 285. E no Brasil, cada pessoa utiliza, em média, 185 litros de água por dia. Mas, professor, o que é recomendado? Qual é o uso recomendado por pessoa no mundo? Bom, a ONU diz que um consumo consciente de água por pessoa é em média de 110 litros de água. Quer dizer o quê? Para que a pessoa tenha a dignidade de tomar um banho, de se alimentar e fazer de sua higiene pessoal. Então a gente recomenda que cada pessoa tenha o direito de um uso de água de 110 litros por dia. Tenha um uso consciente. Tá bom, pessoal? Legal?